Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje em Ciências nós vamos falar sobre um assunto bem importante que está em todo o nosso redor, mas que a gente nem sempre para pensar sobre isso. Nós vamos falar sobre misturas. Bom, de acordo com a ciência, mistura corresponde à união de dois ou mais componentes ou substâncias. As misturas estão por toda parte. Quando nós cozinhamos, por exemplo, nós temos que misturar ingredientes sólidos e líquidos, não é mesmo? Além disso, é, materiais, líquidos e substâncias que estão ao nosso redor, que a gente nem parou para pensar, como o leite, por exemplo, também são misturas. O leite, quando a gente olha assim a olho nu, só vê aquela substância branca, homogênea, né? Não para pensar que é uma mistura de água, gordura, açúcar, proteína, sal mineral, vitamina, um monte de coisa, não é mesmo? Se você olhar lá no microscópio, você vai conseguir ver umas certas bolhas de gordura, né, presentes no leite. E embora vitaminas, sais minerais e proteínas sejam muito pequenos para a gente visualizar no microscópio, nós também sabemos que eles estão lá, ok? Mas essa visão aí das bolhas de gordura já consegue fazer a gente ter uma noção de que o leite não é tão homogêneo como a gente costumava pensar. No nosso dia a dia, nós entramos em contato com muitas misturas, que podem ser entre substâncias líquidas ou gasosas. As substâncias sólidas também podem se misturar a substâncias líquidas e gasosas, ou também com sólidos, sólidos com sólidos. Quais são alguns exemplos? Bom, uma mistura de sólido com líquido seria a água do mar e a areia, por exemplo, que é um sólido. Ou ainda a fumaça, que é uma mistura de gases, com as partículas da fuligem, que são um material sólido, né, que vem da madeira. Temos ainda aqui a mistura de sólido com sólido nos vários minerais, né, como o quartzo, que formam aqui o granito. Então a gente vê essas manchinhas ali porque é uma mistura de materiais sólidos diferentes, sólidos com sólidos. Os líquidos também podem se misturar a substâncias em diferentes estados físicos. A água, por exemplo, é uma mistura também. É uma mistura de sais minerais, como o cloreto de sódio e o sulfato de potássio, com a água. Também é algo que nós não vemos a olho nu, né? Nós olhamos a água e vemos como uma coisa só, mas ela tem misturados assim esses sais minerais, embora nós não possamos ver, né? Temos aqui também uma mistura de líquido com líquido, por exemplo, a limonada, que é o suco do limão misturado com a água. No refrigerante, nós temos uma mistura de líquido com gás, já que a água está misturada a um xarope, que dá o gosto do refrigerante, e também é um gás, né? Que serve, entre outras coisas, para realçar o sabor. É esse gás que forma as bolhas que nós vemos no refrigerante. As misturas entre substâncias gasosas são mais difíceis de serem percebidas, né? São menos comuns para a gente, visto que os gases são invisíveis. Mas, agora mesmo, nós estamos respirando uma mistura de gases, de substâncias que compõem o ar atmosférico. Você sabia, por exemplo, que o gás oxigênio, o gás carbônico e o vapor d'água são exemplos de substâncias que compõem o ar que nós respiramos? O ar também pode carregar partículas sólidas, como poeira, fuligem, grãos de pólen e até mesmo fezes de ácaros microscópicos. Olha só que doido! A gente sabe que os ácaros são aqueles animaizinhos muito pequenos que a gente não consegue ver a olho nu e eles vivem na poeira. Essas partículas podem nos causar alergia. E ainda, quando o ar passa por um filtro, como o do ar-condicionado, esses materiais são retirados do ar e ficam retidos no filtro. O filtro deve ser limpo periodicamente para evitar justamente que a sujeira seja liberada novamente no ar. É muita coisa que a gente não para pensar normalmente, não é mesmo?
Nós vamos continuar falando sobre misturas na nossa próxima aula. Até lá!